Olá, gatos ouvintes! Eu sou Mr. Luar e hoje nós vamos analisar mais uma animação daqui do YouTube. Pra quem não conhece, Lackadaisy é uma webcomic criada por Tracy J. Butler, que se passa no ano de 1927, em St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. O quadrinho já ganhou vários prêmios, como o Web Cartoonist Choice Awards, em 2007 e 2008, além de já ter sido indicado na categoria Melhor Quadrinho Digital no Eisner Choice Awards. O projeto foi feito por financiamento coletivo no Kickstarter, juntamente com a Iron Circus Animation. O objetivo inicial era juntar $85 mil, para assim criar alguns artbooks e curtas da série. Mas acontece que eles conseguiram arrecadar um pouquinho mais, tipo $330.256. Com essa quantia a mais, eles decidiram criar um piloto, que foi ao ar em 29 de março de 2023, 3 anos e 5 dias após o financiamento. Mas um prédio não se constrói sozinho, tudo isso foi graças à incrível equipe de Lackadaisy. Por esse motivo, vou deixar na descrição o vídeo de um dos animadores, que explica tintim por tintim como foi o processo de criação de Lackadaisy. Além disso, na descrição também vai estar o site oficial da série, onde tem o nome de todos os envolvidos no projeto, todas as comics e histórias, uma apresentação de todos os personagens e até mesmo uma loja. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Sem dúvidas, a coisa que mais me encantou nesse universo foi a precisão histórica, e também porque todos os personagens são muito fofos. Toda a história se passa durante o período da Lei Seca. No século XIX, os Estados Unidos estavam sofrendo com alguns problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas. Com isso, surgiram movimentos como a União das Mulheres da Sobriedade Cristã e a Liga Anti-Saloon. Além de vários críticos ao álcool, várias famílias que sofriam os impactos negativos da bebida também começaram a apoiar a causa. Já nessa época surgiram algumas regulamentações contra a venda de bebidas, mas para o movimento anti-álcool isso ainda era pouco. Wayne Wheeler, que era um grande nome da Liga Anti-Saloon e que já havia tido experiências negativas com o álcool, defendia que a venda de álcool não deveria ser regulamentada, mas sim proibida. E com sua liderança, a Liga Anti-Saloon conseguiu moldar a opinião de muitas pessoas através da propaganda, fazendo-as enxergar o álcool como um inimigo nacional. Em 1905, em Ohio, durante uma eleição, o candidato John M. Patterson, que era apoiado por Wayne Wheeler, venceu do governador Myron T. Herrick, que concorria para uma reeleição. Com isso, outros políticos, temendo não conseguir o apoio de Wheeler, passaram a defender suas ideias. O projeto da Lei Seca foi apresentado em 1913 como uma emenda constitucional, que foi aprovada em 1917, com 282 votos a favor a 128 contra. No Senado, foram 47 votos a favor, contra 8. O porta-voz da proibição foi Andrew Volstead, que também defendia a causa, e por isso, algumas vezes, a Lei Seca pode ser chamada de Lei Volstead. Assim, a partir de 17 de janeiro de 1920, estavam proibidas a produção, transporte e venda de qualquer bebida com teor alcoólico acima de 0,5%. E é agora que as crianças começam a chorar, pois muitas das pessoas que eram a favor da Lei Seca não imaginavam que todas as bebidas seriam proibidas, apenas aquelas com alto teor de álcool. E mesmo com essa enorme indústria caindo na ilegalidade, ainda havia demanda, e as produções artesanais ilegais de álcool eram muitas vezes mal feitas, o que por vezes era fatal para quem ingerisse. Muitas brechas na lei foram procuradas, e havia quem defendesse que não era ilegal beber, pois como eu disse, era ilegal produzir, vender e transportar. Nada falava do consumo. E é claro, o consumo era permitido em cerimônias religiosas e sob prescrição médica. Com tanta demanda e pouca fiscalização efetiva, começaram a surgir bares secretos, que eram chamados de speakeasies, que geralmente se localizavam no subsolo, em porões. Estes eram tão populares que várias lojas de verdade tiveram que colocar cartazes em suas fachadas para não serem confundidas com um speakeasy. Um grupo que sustentava esse comércio de bebidas ilegais era a máfia. Inclusive, essa era a principal atividade de Al Capone, um dos maiores mafiosos de todos os tempos. As organizações criminosas montaram verdadeiros monopólios. Para a distribuição de bebidas, eram usados os meios de transportes mais criativos para passarem escondidas pela fiscalização. Tá bom, fiscalização é uma palavra forte, porque muitos dos policiais, figuras da lei e até políticos não só aceitavam suborno, como também frequentavam alguns desses bares secretos. E com esse aumento da criminalidade, as máfias frequentemente entravam em conflito, deixando muitas vítimas. E como tudo isso terminou? Bem, com o tempo começaram a perceber que o álcool não era mais indesejado pelas massas, mas sim por um grupo menor de pessoas. E com a crise de 1929,
o governo precisou se preocupar com novas formas de movimentar a economia. Já era sabido que os speakeasies faziam muito sucesso, e com a legalização, os bares poderiam empregar pessoas, além de começarem a pagar impostos. Com isso, Franklin Delano Roosevelt, candidato à presidência de 1932, prometeu dar atenção a essa lei, e com sua vitória, Roosevelt começou a alterá-la. Em março, foi legalizada a cerveja e o vinho. Em dezembro, a lei seca já havia chegado ao seu fim, através da 21ª emenda, sendo a única emenda da história dos Estados Unidos a ser revogada. Alguns estados continuaram proibindo a bebida, como o Mississippi, que só a permitiu em 1966. Ufa! Contexto histórico dado, vamos para a análise. O piloto começa com um belíssimo toque de violino. E aqui nós conhecemos um dos nossos protagonistas, Rocky, descrito como um poeta espontâneo com uma energia maníaca. Ele trabalha como músico em um speakeasy chamado Lackadaisy. E sim, é daí que vem o nome da série. E como um bom músico / poeta, ele toca divinamente seu violino enquanto recita uma poesia sobre o rio Mississippi. Ah, e no original ele é dublado pelo mesmo cara que faz a voz do Angel no piloto de Hazbin Hotel. O rio Mississippi é o segundo curso d'água mais longo dos Estados Unidos e separa Illinois de St. Louis, que é onde Lackadaisy se passa. É um local conhecido por ter várias cavernas de calcário. Em seguida, a gente descobre que o Rocky estava de vigia para que nossos outros dois protagonistas escavassem algo em um cemitério. Ou seja, por mais bonito que tenha sido, talvez ele não devesse estar fazendo tanto barulho. E é aqui que nós conhecemos Calvin McMurray, mais conhecido como Freckle, o primo de Rocky, que no geral é um doce, mas ele possui uma personalidade instável e pode se descontrolar de formas muito violentas e olha como ele é bonitinho. E essa é a Ivy, afilhada do ex-dono da Lackadaisy. De dia trabalha como caixa no Little Daisy Café, e à noite trabalha como garçonete / dançarina no Lackadaisy. Com seu entusiasmo, consegue se aproveitar de todo o glamour e aventura que um speakeasy oferece. Na sequência, nossos felinos encontram um caixão. Nesse momento, a gente vê uma carta do fornecedor indicando onde estaria a carga. Essa carta também pode ser vista no site de Lackadaisy, na aba dos personagens, meio que escondida. Ao clicar nela, somos redirecionados para a imagem de uma cova aberta com uma lápide, e tem um espaço para a gente colocar uma senha. As senhas são as coordenadas da cova, que podem ser vistas tanto no bilhete do piloto quanto no do site. Ao colocarmos a senha, temos acesso a um vídeo privado do canal oficial de Lackadaisy, onde podemos ver uma dublagem diferente da cena pós-crédito. Voltando ao piloto, nossos protagonistas levam um caixão até perto de um carro. 100 years past, Burke and Hare were up to much worse. And things turned out just fine for them. Didn't they hang him? Details, Freckle, details. Burke e Hare foram assassinos, ladrões de túmulo e vendedores de cadáveres na vida real. Ao abrirem o caixão, eles não encontraram o gato da Dona Chica, muito menos garrafas de ketchup, mas sim o que provavelmente vocês já estavam esperando se prestaram atenção na primeira parte do vídeo: bebida ilegal. Eles então começam a armazenar o conteúdo, deixando uma garrafa cair por acidente. Rocky então pede a Ivy para que ilumine os arredores com sua lanterna. Porém, quando eles são iluminados, a luz não vem da lanterna de Ivy, mas sim de um segundo carro. E dele sai Serafine Savoy, já atirando em todo mundo. Ao volante temos Nicodeme Savoy. Os irmãos Savoy são uma dupla de criminosos. Eles cresceram na região pantanosa de Nova Orleans, local conhecido por ter muitos jacarés. E talvez por isso tenha a figura de um na arma de Serafine. Pra sorte de nossos protagonistas, eles parecem ser do tipo que brincam com a comida, como se fosse um jogo de caça. Ivy assume o controle do carro, mesmo sem saber dirigir. Durante a perseguição, Rocky então entrega a Freckles uma arma, que este parece receioso em usar, provavelmente porque conhece sua própria natureza. Serafine continuava a atirar, e Rocky, vendo que a carga podia ser perdida, acidentalmente cai do carro. Mas é salvo por Freckles, completamente coringado, descendo bala em geral, mostrando pra Dona Chica quem vai atirar o quem. Aquela carinha de anjo enganou vocês, né? Mas eu disse que ele podia se descontrolar. Oh, you don't like how we play? How about you stop spectating and throw in, Chef? Or do we have to worry about you getting sentimental about old times? No banco de trás do carro dos atiradores está Mordecai Heller, meu personagem favorito e ex-funcionário do Lackadaisy, que agora trabalha em um speakeasy rival. Provavelmente ele está sentado no banco do meio por causa da simetria, que é algo que ele valoriza muito, como podemos ver em uma das comics do tempo que ele ainda trabalhava no Lackadaisy. Na comic ele discute com um refém justamente por causa da simetria. Freckles consegue furar o pneu do carro rival, o inutilizando. Mordecai desce do carro e dispara contra nossos protagonistas, mas erra o tiro graças à direção caótica de Ivy e Rocky, que saem da estrada e acabam por invadir uma pedreira, batendo em um galpão e danificando o carro. Rocky então simplesmente vai embora, em condições de sanidade bem questionáveis. Deixando Freckle e Ivy sozinhos com o carro quebrado. Eu shippo muito
Acontece que a fumaça do veículo denuncia a posição deles para nossos perseguidores. E voltando pro Rock, ele encontra a central de energia da pedreira. Ele acende todas as luzes e explora o local agora iluminado. Então ele encontra uma escavadeira e explosivos, que o deixam simplesmente encantado. E enquanto isso, Freckle e Eve percebem a presença de seus rivais. E a única coisa que eles têm para se defender é... eu acho que isso é uma arma. Então Eve fica encarregada de consertar o carro enquanto Freckle distrai os atiradores. Mas ele consegue apenas a atenção de Mordecai e os irmãos Savoy vão atrás de Eve. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Ah, sim. Com isso, Freckles percebe que Eve está em perigo, o que o faz no desespero gastar toda sua munição e levar um tiro de raspão de Mordecai. E é isso, Freckle e Eve estão encurralados, até que são salvos por uma explosão misteriosa acompanhada de uma risada maníaca. Pois Rock está de volta, mais pirado do que nunca com sua escavadeira, recitando poemas enquanto arremessa bananas de dinamite. Não usem catnip, crianças. Com essa pequena distração do Rock, eles conseguem consertar o carro, mas é claro que não demora para ele fazer alguma bobagem. E assim ele é quase atropelado e explode a caixa d'água causando uma inundação. E vocês sabem, gatos, água... Na verdade isso é um mito, mas isso é outra história. Com essa pequena bagunça feita, nossos heróis conseguem deixar a pedreira em segurança. Só que não, porque Mordecai ainda estava de pé. E com a arma na mão, dedo no gatilho e Eve na mira, ele hesita. Talvez pelo seu passado no Lackadaisy, ele simplesmente os deixe embora. A cena corta, então conhecemos o Little Daisy Café, junto com sua atual proprietária, Mitzi May, viúva de Atlas May. E eu acho que agora é um bom momento para eu explicar o que tá acontecendo direitinho. Atlas era dona de um modesto café chamado Little Daisy. O café se localizava bem acima de uma daquelas cavernas de calcário que eu mencionei mais cedo. E durante a época da proibição, Atlas viu nisso uma ótima oportunidade. E por lá abriu seu próprio bar ilegal, o Lackadaisy. O Lackadaisy já foi o speakeasy mais famoso de St. Louis, frequentado por pessoas da alta sociedade, com inúmeros fornecedores e uma frota inteira de caminhões. Mas nem tudo são flores. Em um fatídico dia de 1926, Atlas foi assassinado, e desde então o Lackadaisy passa por tempos difíceis. Com a morte de Atlas, o Lackadaisy perdeu muitos fornecedores, e com isso muitos clientes, e com isso muitos funcionários, como o próprio Mordecai. A frota de caminhões foi vendida para suprir alguns gastos. Victor Vasco, ex-parceiro de Mordecai e possível funcionário mais competente do Lackadaisy, sofreu um acidente e agora está tendo que trabalhar como um bartender. Não que seja uma profissão indigna, apenas estou dizendo que Victor talvez não seja a pessoa mais carismática para atender os clientes. E é justamente por essa falta de funcionários que Eve, Freckle e Rocky foram mandados para receber a carga. Essa não era a função deles no Lackadaisy, mas depois do reajuste foi o que sobrou para eles. Por isso eles são tão desastrados. Além deles, outro funcionário que permaneceu no Lackadaisy foi o Zib, um músico talentosíssimo, mas que agora raramente toca devido à falta de clientes. E por falar nos clientes, esse é o Wick Sable, um magnata da mineração, apreciador de coisas refinadas e o cliente mais fiel do Lackadaisy. Finalmente nossos heróis chegam, e com apenas 3 garrafas, que foi o que sobrou depois da confusão toda. Ao experimentar da bebida, eles descobrem que o gosto é horrível, mas vão continuar bebendo, afinal é sofisticado. Ao ser questionado do porquê só haviam 3 garrafas, Rocky conta sobre tudo o que aconteceu na pedreira. Toda a munição gasta, a sinalização destruída, a inundação, os danos estruturais, o surgimento de uma possível rivalidade mortal e, é claro, as dinamites. Ao ouvir sobre tudo isso, Sable fica visivelmente inquieto. Isso acontece porque se a gente voltar o vídeo e prestar atenção na placa que Rocky e Eve atropelaram, a gente descobre que aquela pedreira que eles simplesmente destruíram pertencia a Sable. Ou seja, todo aquele prejuízo vai pesar no bolso dele, coitado. Mas pelo menos a Eve consertou o carro. Quer dizer, pelo menos o violino do Rocky tá inteiro. Ou quase. E mesmo com tudo aparentemente dando errado, Mitzi prefere ver o lado bom da situação e pede para Rocky e Zib tocarem uma música. Eve convida Freckles para dançar, o que por algum motivo irrita Victor, e assim se encerra o piloto de Lackadaisy, com Mitzi tendo uma visão do que aquele speakeasy um dia já foi. Mas este ainda não é o final, porque temos uma cena pós-crédito. Nela, podemos ver Mordecai ligando para o seu atual chefe, pedindo uma carona e contando sobre o ocorrido.
Asa Suite é dona do Hotel Maribel, onde fica localizado o atual maior speakeasy de St. Louis. Conversando um pouco, eles chegam à conclusão que Like a Daisy merece certa atenção e vão fazer o possível para acabar com ele. E assim acaba Like a Daisy. E bem, esse foi o vídeo de hoje, ele deu muito trabalho, mas eu acho que valeu a pena. Todas as fontes, como sempre, vão estar na descrição, e até o próximo vídeo. Bye!